alunos, caras alunas do Colégio Tamandaré, terceira série, muito bom dia. Quem fala aqui é o professor Supimpa, Paulo Supimpa, para começarmos a segunda aula de geradores. Muito bom dia, vamos lá. No slide 2 você vê um gerador desligado, porque em seus polos foi colocado um voltímetro ideal. Se o voltímetro é ideal, ele tem uma resistência muito grande e não permite a circulação da corrente elétrica. Nesse caso, o que o voltímetro vai marcar? Ele vai marcar exatamente a força eletromotriz do gerador, aquela nominal que veio da fábrica. Então, se a pilha tem 1,5 volt, é exatamente isso que o voltímetro vai marcar. Lembrando que se você ligar nesses polos um objeto elétrico qualquer e a corrente começar a circular, aí o voltímetro vai marcar menos, porque ao circular a corrente, o gerador começa a consumir. Lembrando no slide 3 que voltímetro deve ser ligado em paralelo e mede voltagem. Amperímetro deve ser ligado em série e mede corrente elétrica. Perfeito. Então, olha o que aconteceu na figura. Alguém conectou 2 voltímetros no circuito ao lado, sendo que um deles está conectado apenas em uma das resistências. Ele está marcando 3 volts. O outro está conectado nas 4 resistências e está marcando 12 volts. Isso já faz sentido, porque numa associação em série, a voltagem é diretamente proporcional à resistência. Então, se são 4 resistências iguais e uma recebe 3 volts, as 4 somadas vão receber 12, realmente. E se você quiser conferir, veja abaixo aí nos retângulos, meio retângulos arredondados aí, laranja, veja como é que confere. A voltagem total vale 12, a resistência total equivalente vale 16 e a corrente deu 2 amperes. Se você fizer só no resistor o segundo da direita para a esquerda, usar U igual a RI de novo, olha lá, 3 igual a 1,5 vezes I igual a 2 amperes. Confere, os 2 voltímetros estão marcando corretamente. No slide 4, você vê a famosa ponte de Wheatstone, ou circuito em ponte. E esse esquema é usado quando você, por exemplo, quer saber o valor de uma resistência que esteja sem etiqueta ou tem etiqueta, mas está apagada. E você não sabe o valor daquela resistência. Sendo assim, você faz essa montagem e se você olhar para o resistor 2, tem uma setinha nele. Essa setinha indica que ele é um reostato. Ele tem uma resistência variável. É um cursor, uma setinha que você faz para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E cada vez que você mexe, o galvanômetro muda o valor. O galvanômetro é um amperímetro muito sensível que mede correntes elétricas pequenas. Então, a ideia é ficar mexendo nesse reostato até que você, olhando para o galvanômetro no meio, ali aquele G, você percebe que não tem mais corrente, que o galvanômetro está marcando corrente zero. Quando isso acontece,
você vai dizer então que a ponte está em equilíbrio, porque não passa a corrente elétrica pelo galvanômetro, naquele fio horizontal do meio. Qual é a consequência disso? Bem, a consequência disso é a fórmula que você está vendo aí embaixo. R1Rx igual a R2R3, mas você só pode usá-la se a ponte estiver em equilíbrio, se não tiver nenhuma corrente passando no galvanômetro. E isso é usado para descobrir, por exemplo, o valor de X. Beleza? E outra coisa importante também. Quando é que a ponte vai entrar em equilíbrio, então? Quando o potencial elétrico do ponto B for igual ao potencial do ponto D. Aí a DDP vai ser zero, não tem voltagem nesse fio. E aí não passa a corrente e a ponte está em equilíbrio. Aí você pode aplicar a fórmula e achar o valor de Rx. Tá bom? Então, no slide 5 é só para representar aquele resistor 2 que a gente, no slide anterior, chamou de reostato. Reostato, resistor de resistência variável. Pode ser que você tenha em casa, no seu quarto, aquele interruptor na parede que não é o tudo ou nada, ou liga e desliga. Se já está modernizado, você pode botar um reostato com um cursor. E ao invés de ligar ou desligar a única luminosidade possível, você tem a opção de variá-la. Subindo e descendo com o cursor, você aumenta ou diminui a resistência. Aí você faz variar a corrente e faz variar a luminosidade, caso você queira uma luz bem tênue ou uma luz mais, uma luminosidade mais intensa. Slide 6, um exercício que fala em reostato. Veja você, uma sucessão de resistências ligadas em série, resistores, melhor dizendo, ligados em série, são 8, cada um tem 2 ohms, e a manivelazinha você pode ligá-la em 4 pontos, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4 e no ponto 5. Aí ele está dizendo para você imaginar que isso aí funciona como chuveiro elétrico. E a pergunta é a seguinte: onde você pretende ligar a manivela? No que ponto? 2, 3, 4 ou 5? Na verdade, a pergunta é mais para saber o que iria acontecer. Bem, olha a fórmula em amarelinho que está embaixo. É a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Só que eu passei o R para lá, está I igual a 24 dividido pela resistência equivalente. Quanto vale? Vai depender em que ponto você vai ligar. Se você ligar no ponto 2, apenas as duas resistências da esquerda, os dois resistores, vão aquecer. A corrente só vai passar pelos dois. E os outros 6 ficam fora, num circuito aberto. Não vão funcionar. Então veja só, se você ligar no ponto 3, aí os 4 resistores da esquerda vão aquecer. Se você ligar no 4, aí vão ser os 6 da esquerda. E se você ligar no ponto 5, está ligando todos eles. Então, o que você vai fazer? I é U sobre REC. Acho que de cabeça você faz isso. Se não der, faz o seguinte: pausa a apresentação e faz os 4 cálculos. Divide U pelo REC do ponto 2, U pelo REC do ponto 3, U pelo REC no ponto 4 e no ponto 5. Então vai ficar o 12 em cima e a resistência equivalente embaixo. Se você ligar no ponto 2, a resistência equivalente vai ser 4.
24 dividido por 4 vai dar 6 amperes. Se você ligar no ponto 3, a resistência equivalente vai ser 8. Então, ficaria 24 sobre 8, que vai dar 3 amperes. Se você ligar no ponto 4, 6 resistores vão funcionar. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Você vai ter 12 ohms. Vai ficar 24 por 12. 24 por 12 dá 2 amperes. E por último, se você ligar aí os 8, somando tudo isso aí em série, 2 mais 2 mais 2 mais 2 tal, você vai ter 16 ohms. 24 por 16 dá 1,5 ampere. Beleza? Então, se você estiver muito frio e você quiser água bem quente, você liga no 2. Porque a resistência vai ser baixa, então a corrente vai ser alta. E se tiver no verão, você liga no 5, porque aí a resistência vai ser alta e a corrente vai ser baixa, vai aquecer menos. E se você não ligar em lugar nenhum, é porque está muito quente, um verão terrível, e você vai tomar um banho natural com água fria, sem aquecer nada. Valeu? No slide 7, você tem um exercício onde um resistor de resistência R está ligado num gerador de resistência interna R minúsculo. Ele dá o gráfico. E só de olhar para o gráfico, você já teria que identificar 4 coisas, 4 valores numéricos. Primeiramente, não pode ter 2 correntes aí. É um único fio ali onde está ligado gerador e resistor. E a única corrente que é a interseção dos 2 gráficos é a de 5 amperes. Então, você já sabe que a corrente é 5. E quando a corrente é 5, olha para a ordenada, a voltagem vale 10 volts. Aquele 20 lá em cima é a força eletromotriz do gerador, é o que vem da fábrica. Aquele 10 lá embaixo à direita é a corrente de curto-circuito. É a corrente máxima que esse gerador pode fornecer se estivesse em curto-circuito. Aí ele faz 3 perguntas. Determine a resistência interna do gerador, o Rzinho. Determine a resistência externa, a resistência do resistor e a equação do gerador. Então, na letra A, eu usei a fórmula da corrente de curto-circuito. Epsilon, que é a força eletromotriz, é R e Cc. Aí achei que a resistência interna vale 2 ohms. Veja lá o amarelinho. Na letra B, eu usei simplesmente a primeira lei de Ohm, U igual a RI. O U vale 10 volts, o I vale 5, então a resistência é de 2 ohms. Aí, na letra C, eu peguei a equação do gerador, U igual a epsilon menos RI. Todo gerador obedece a essa fórmula. E no lugar do epsilon eu botei o 20 volts. No lugar do R eu botei o 2. E a equação do gerador é essa aí, o verdinho. Tá bom? E essa está de acordo com o gráfico. Porque se você substituir no lugar do I, no verdinho aí, se botar 5, vai ficar 20 menos 2 vezes 5, 20 menos 10, 10 volts. Realmente é a resposta. Veja lá o 10 volts lá na ordenada. Bem, no slide 8, nós queremos chegar à fórmula da potência útil em função da corrente para poder traçar o gráfico. Veja a fórmula da seguinte maneira. O gerador gera uma potência que se divide em 2 utilizações.
uma parte útil que vai para o circuito e outra parte dissipada que ele consome. Pois bem, a potência útil será a potência total que ele consome, que ele gera, menos a potência dissipada. Veja aí acima à esquerda. Como você sabe, a potência total é εi e a potência dissipada é RI ao quadrado. E eu coloquei o zero, que não muda nada, só para você notar a existência de três termos para comparar com o azulzinho lá embaixo, que é uma função do segundo grau. Então você já fica sabendo que o gráfico vai ser uma parábola. E como tem o sinal de menos lá no amarelinho, na frente do A da matemática, ou seja, o R da física, vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. No slide 9, você vê então a parábola que foi gerada. Aquele zero lá no amarelo à esquerda simboliza que a parábola sai do zero do eixo, né? Da origem do sistema cartesiano. Como tem o sinal de menos no ax2, né? Menos ax2 da matemática, que aqui na física é RI ao quadrado, então a concavidade fica para baixo. Você já percebeu que essa parábola tem um máximo, que justamente vai ser a potência útil máxima. E então veja aí. Outra coisa que você percebe é o valor máximo da abscissa, que é o valor máximo da corrente, ou seja, a corrente de curto-circuito, que você sabe que é a força eletromotriz epsilon dividido pela resistência interna. Veja lá embaixo, onde a parábola toca pela segunda vez o eixo X. Além disso, você vê, olha a mãozinha verde, olha a mão verde para a direita, fórmula da potência útil máxima. Guarde esta fórmula que ela pode ser demonstrada com as fórmulas que nós já temos. Epsilon ao quadrado dividido por 4R. Epsilon ao quadrado, a força eletromotriz ao quadrado, dividido por 4Rzinho. Esse Rzinho é a resistência interna do gerador. Outra coisa que você tem que observar é o meio da parábola, não é? É a corrente que, na verdade, é a abscissa do vértice da parábola, que é exatamente a metade da corrente de curto-circuito, I igual a epsilon sobre 2R. Por que 2? Porque é a metade. A corrente de curto-circuito está à direita. É epsilon sobre R. A metade é epsilon sobre 2R. Beleza? E você já aprendeu também matemática, não é? Que a abscissa do vértice da parábola é a média aritmética entre as duas raízes, entre o zero e o epsilon sobre R. A última coisa a falar sobre esse gráfico é aquela ideia errada de generalizar, pensando que se a corrente aumenta, aumenta a potência útil. Não. Você está vendo que do zero até o meio, a corrente está aumentando e a potência também, até que a potência chega no pico. A partir daí, se a corrente continuar a aumentar, a potência vai diminuir. A conclusão imediata que você tira é que só existe uma corrente ideal. É aquela que é a metade da corrente de curto-circuito. Então, se você vê um circuito onde o gerador está trabalhando com uma corrente diferente dessa, então ele não está dando a potência útil máxima.
No slide 10, eu coloquei para você a demonstração. Demonstração não cai em vestibular, mas só para você ver da onde surgiu a fórmula. E a constatação de que a corrente ideal é a metade da corrente de curto-circuito, isso você viu no slide anterior só de olhar para o gráfico da parábola. Aí eu peguei esta observação, que a corrente ideal é metade da corrente de curto-circuito, e joguei aí, que você está vendo na equação do gerador. Aí você tira a conclusão de que a voltagem útil que vai para o circuito tem que ser a metade da corrente, tem que ser a metade da força eletromotriz. Olha que interessante. Se você constrói uma lanterna, uma lâmpada, fio condutor e uma pilha, o ideal é que a corrente circulando nessa pilha e nessa lâmpada seja metade da corrente de curto-circuito da pilha e que a lâmpada, consequentemente, estará recebendo metade da força eletromotriz. Se isso acontecer, a sua lanterna vai ter potência máxima. E, se você quiser calcular, é só usar a fórmula aí em amarelinho. É a fórmula mais direta, mas você pode fazer de outras maneiras. Pega a força eletromotriz, eleva ao quadrado e divide pelo quádruplo da resistência interna do gerador. Epsilon ao quadrado sobre 4R. Então vamos lá. Vamos fechar o slide 10 com coisas importantes que você tem que memorizar. Vamos lá. Primeiramente, para que o gerador forneça potência útil máxima ao sistema, é necessário que ele trabalhe com a metade da sua corrente de curto-circuito. Olha o verde em cima à direita. Consequentemente, como está provado abaixo do verde, ele vai jogar no circuito metade da sua força eletromotriz. Se for uma bateria de 12 volts, vai jogar 6 no sistema. Consequência outra está embaixo do amarelinho à sua esquerda. Olha que legal. Para que tudo isso aconteça, basta que a resistência da lâmpada da sua lanterna seja igual à resistência interna da pilha. Rzão tem que ser igual a Rzinho. Guarda isso, porque já caiu numa questão de vestibular e não tinha que fazer conta nenhuma, bastava saber isso. Rzão tem que ser igual a Rzinho. Fechou? No slide 11 é um exercício. Ele deu o gráfico da potência útil em função da corrente elétrica. Em cima à direita, o desenho do circuito. Olhando para o gráfico, você já pode concluir duas coisas. Que a corrente ideal está acontecendo, é de 5 amperes. Essa é a corrente. Como é que eu sei que essa é a corrente? Porque é a melhor, e ele disse que a potência útil máxima foi atingida. Isto significa que o sistema lá em cima à direita está funcionando com metade da corrente de curto-circuito, que no caso aí ele colocou, mas nem precisava. Você tinha que saber que só podia ser 5 aí. E a potência útil máxima é 25 watts. E a pergunta é, calcule aí os dados relevantes. Calcule o quê? A corrente de curto-circuito, nem vou falar, né? A voltagem útil que está chegando para o resistor, o valor desse resistor, calcule também
a força eletromotriz do gerador e calcule também a sua resistência interna. Com todas as fórmulas que já vimos, se você quiser, pause a apresentação e leve um tempo aí para fazer esse exercício. Bem, você já tentou fazer, então foi aí a solução, né? Olha só, potência útil máxima está no gráfico, 25 watts. Corrente que está rolando é a melhor possível, 5 amperes. A corrente de curto-circuito é óbvia, 10 amperes. Já está no gráfico também. Letra B, o que eu fiz? Potência não é igual a U vezes I? Se a potência útil máxima é 25 e quando ela é máxima a corrente é 5, olha lá na letra B, U igual a 5 volts. Se o U vale 5 volts, está na cara que o epsilon é o dobro, vale 10 volts. Olha só a letra D. A letra D podia até ser a letra C, né? Mas tudo bem. Na letra C, o que eu fiz? U igual a RI. Eu acabei de achar que o U vale 5. O I eu sempre soube que valia 5. Então, a resistência vale 1. Se a resistência vale 1, está tudo perfeito. Eu já sei que a resistência interna do gerador também é 1. Mas vou fazer de contas que não sei disso. Vamos na letra D. U tem que ser metade da força eletromotriz. Se na letra B eu achei que U vale 5, é claro que na letra D o epsilon é o dobro, vale 10 volts. Na letra F, fingindo que eu não sabia, né? A corrente de curto-circuito vale 10, letra E, hein? A força eletromotriz eu acabei de achar na letra D, que também vale 10, então o R pequeno vale 1. Eu já sabia que o R pequeno valeria 1, lembra? Porque o R grande vale 1. E eu falei para você no slide passado que para que a potência útil máxima seja atingida, as duas resistências devem ser iguais. A interna do gerador e a externa no circuito. E na letra F, já acabou, mas na letra F eu quis te mostrar o seguinte. Eu apliquei aquela fórmula. Potência útil máxima é epsilon ao quadrado dividido por 4R, só para ver se estava certo. 10 ao quadrado sobre 4 vezes 1 realmente deu 25. É só para conferir. Puxei a setinha e escrevi. Confere. Valeu? Bem, o slide 12 é para mostrar a vocês a associação de geradores idênticos em série. É fácil. Olha o desenho à direita. Os dois geradores foram ligados em série. Você está percebendo que o polo positivo de um tem que estar conectado no negativo do outro e assim sucessivamente. Por que será que isso foi feito? Provavelmente porque uma bateria só não dava conta de acender, plenamente a lâmpada. Às vezes, a bateria, uma pilha só não é suficiente. Aí a pessoa colocou duas em série, aumentando a voltagem. Você pode ver também aí ao lado, no amarelinho, você tem um multímetro. É um aparelhinho que eu tenho também, que ele mede várias coisas. Basicamente, corrente elétrica, voltagem e resistência. E aí a pessoa colocou lá duas pilhas em série. O negativo de um no positivo da outra. E as duas pilhas têm 1,5 volts. Olha quanto está marcando no multímetro, 3 volts. Então você já percebeu que essa experiência nos mostra que que a força eletromotriz vai ser somada. Essa é a vantagem.
Deve ser por isso que aí do lado, que aí do lado a pessoa colocou duas baterias em série. De repente, pode ser até o caso das pilhas, 1,5 total, 3 volts, porque a lâmpada é de 3 volts. E se botasse uma pilha só, ela ia acender quase nada, ia ficar com muito pouco brilho, muito fraca. Aí no slide 13, mais um reforço, só que agora são 3 pilhas e também tem o desenho representativo. Aí você tem a pergunta, olha lá, qual é a vantagem desta associação? É que as voltagens são somadas. E qual é a desvantagem? É que as resistências também. Então, à esquerda você tem 3 baterias, né, 3 pilhas associadas em série. Se você quiser desenhar, ao invés de colocar 3 de epsilon, coloca uma de 3 epsilon. Mas se a resistência for R, coloque 3 R's. Então a coisa funciona como se você tivesse um gerador só que tivesse 3 epsilon de força eletromotriz e 3 R de resistência interna. Então, no slide 14, você tem um desenho diferente. Agora, olha lá, são 4 baterias em paralelo, todas de 1,5 volts. E aí, eu coloquei um voltímetro e adivinha quanto ele está marcando? Se você pensou que ele ia marcar 6 volts, porque é 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, não. Seria 6 volts só se fosse em série. Em paralelo tem essa desvantagem. Você não soma as forças eletromotrizes. Então qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você reduz a resistência interna. Você teria então um gerador. Se você quiser redesenhar, eu não tinha espaço no slide, você botava uma bateria só, com uma força eletromotriz de 1,5 volts, só que a resistência, ao invés de ser R, seria R sobre 4. Você teria um gerador melhor, com uma resistência interna menor. Essa seria a vantagem. Então veja aí as perguntas. Qual seria a vantagem dessa associação? Qual seria a desvantagem? E abaixo você tem a resposta. Já já. Então, a resistência equivalente do gerador equivalente seria R sobre 4, porque tem 4 associados. Se fosse 5, seria R sobre 5. Generalizando, numa associação em paralelo de geradores idênticos, a resistência equivalente interna do gerador equivalente vai ser R sobre N. E a força eletromotriz se mantém. A epsilon equivalente é igual ao próprio epsilon de cada um. Slide 15, um exercício 3 da apostila, página 80. Vá lá, por favor, e tente resolver. Depois você volta aqui para a gente corrigir. Pause a apresentação, então. Então, slide 15, você vê a solução. Primeiramente, eu quero que você olhe para a figura para perceber que quando a corrente sai do gerador, ela chega do ponto A e ela encontra 2 caminhos até chegar no ponto B. Ela faz AB de 2 maneiras. Uma percorrendo as resistências 2 mais 10, 12, a outra percorrendo a resistência, o fio, né, de 5 mais 3, 8.
aquela voltinha ali do meio é para dizer que os fios não se encostam. Então, eu teria aí em paralelo um fio com 8 e outro com 12. Olha agora para a solução à esquerda, lá em cima. REC é produto sob a soma. Então, já achei a resistência equivalente, que vale 4,8 ohms. Logo abaixo, à esquerda, eu usei a fórmula de Pouillet. Epsilon sobre REC mais R. Epsilon vale 6, lá em cima é a força eletromotriz, 4,8 é a resistência equivalente do circuito, acabei de achar, e 1,2 é a resistência interna do gerador, então vai dar 1 ampere. Aí, como eu quero saber também o valor de U, como é que eu vou achar esse U, esse útil? É o que está fora do circuito. Então, eu fiz U igual a REC vezes I. O REC eu já achei, 4,8. O I eu acabei de achar, vale 1. Acabou. 4,8 volts entre os pontos A e B, letra B de bola. Slide 17, último. Vamos fazer o exercício 4 de nossa apostila na página 81, mas não temos espaço para colocar aqui o desenho da figura da questão. Então, eu peço que você abra a sua apostila para ver a questão. Veja que na solução eu achei o gerador equivalente. Você tinha dois geradores em série. Um tinha, deixa eu ver aqui, 10 volts de força eletromotriz, o outro tinha 6. Então, veja lá, eu botei 16 volts. E um tinha resistência interna de 1 ohm, o outro tinha 2 ohms, eu botei 3 ohms, aí fica mais fácil. Botar um gerador só, nesse caso, pode fazer assim. O ponto D, que está ligado à Terra, aquilo é um fio Terra, indica o potencial zero, é o potencial da Terra. Aí o resto eu reproduzi a questão igual, só com um detalhe. Você deve estar vendo na apostila que à sua esquerda você tem dois fios com 4 ohms num e 4 ohms no outro, em paralelo. E quando você tem duas iguais em paralelo, dá sempre a metade. Então, 4 em paralelo com 4, veja aí, à esquerda, aí na figura, eu já botei o 2 ohms. Beleza? Então, é como se você tivesse um único gerador de 16 volts de força eletromotriz e 3 ohms de resistência interna. E do lado de fora você tivesse duas lâmpadas, uma de 2 ohms e uma de 3 ohms, e um fio terra no ponto D, onde o potencial é zero. Aí eu achei a corrente elétrica pela fórmula de Pouillet, veja lá. I é epsilon REC mais R. Aí ficou 16 sobre 5 mais 3. Então a corrente é 2 amperes. A letra A está verdadeira. Na letra B, ele diz que o potencial do ponto P é 10 volts. Confere. Olha só, vamos pensar aqui. O potencial do ponto D é zero. Olha lá à direita e abaixo da minha solução. O potencial do ponto D é o da Terra, é zero. O ponto P eu não sei, aliás, é a pergunta. Fazendo sentido anti-horário, o que você vê entre D e P? Você vê um gerador jogando 16 volts e uma resistência interna consumindo 6. Então, você tem aí nesse meio em cima um valor positivo de 10 volts, que seria a saída do gerador, já que ele tem lá na entrada 0
ele produz 16, mas consome 6. O que vai ter na saída? 10 volts. Então, a letra B está correta. E a letra C, a pergunta é: qual é a potência que passa... Agora você tem que voltar para a apostila para ver que lá na ponta esquerda tem um resistor de 4 ohms e a corrente total vale 2. Então ele está recebendo a metade, porque tem 4 à esquerda e 4 do lado. Duas resistências iguais, recebendo 2 amperes da saída do gerador, vai dividir 1 para cada um. Então você tem um resistor de 4 ohms com 1 ampere de corrente. Então você vai ter P igual a R ao quadrado, 4 watts. Verdadeiro. Aí você vê qual é a letra correspondente, que diz que as 3 são verdadeiras, é a letra D de dado. Tá bom? Então ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Um abraço, muito bom dia para todos.